Boa tarde, pessoal. Diante do cenário atual do coronavírus, várias empresas e empregados não estão sabendo o que fazer, como agir, quais os direitos, quais as obrigações. Eu sou a Flávia Cirineu Steca, advogada trabalhista, e vim passar para vocês algumas posições e dar algumas sugestões. É importante deixar claro que trata-se de um caso novo que nós não tivemos antes no país, então nós não temos legislações nem previsões legais ou em convenção coletiva que possam ajudar em alguns casos. Também o que eu vou passar nesse vídeo é a minha posição como advogada trabalhista, ou outro advogado pode ter alguma outra posição nesse sentido. O importante é deixar claro que, inicialmente, as empresas são responsáveis pela saúde e segurança do ambiente de trabalho. Isso já está na lei e se aplica também a este caso. Desse modo, a empresa tem que fornecer instrumentos que deixem o ambiente de trabalho seguro. Então, para as empresas que permanecerem abertas e tiverem acesso a público em geral e os empregados continuarem trabalhando, eu aconselho essas empresas a fornecerem todos os equipamentos necessários de segurança, álcool em gel, máscara, luvas e outras medidas que conseguirem tomar para proteger os seus empregados. É importante, pessoal, deixar bem claro que a doença causada pelo coronavírus deve ser considerada como qualquer doença. Mas se a pessoa, e é claro que as pessoas poderão ser contaminadas em qualquer lugar, mas se as pessoas conseguirem posteriormente provar que foram contaminadas no ambiente de trabalho, principalmente se houver recomendação para que as empresas fechem e elas continuarem abertas, a empresa pode, eu não estou afirmando que sim, estou falando que pode ser penalizada no futuro e ser culpada por essa contaminação no ambiente de trabalho. Então, se há recomendação do governo para que as empresas fechem, eu recomendo que de fato elas fechem. Fora isso, nós temos então uma situação de doença, né? Se o empregado consegue o atestado médico, ele vai até o socorro médico e é atestado com os sintomas, então ele apresenta o atestado para a empresa, justifica o seu afastamento. Isso, então, vai seguir conforme todas as outras doenças. A questão nesse caso emergencial é quando o empregado não consegue atendimento, né? Na emergência, não possui esse atestado, mesmo assim ele precisa da quarentena e do isolamento. Bom, nós temos um decreto-lei recentemente promulgado pelo presidente que fala que a pessoa que estiver em quarentena e isolamento social deve ser considerado como falta justificada. Isso significa que não pode ser descontado do salário. Entretanto, o decreto-lei não fala da obrigatoriedade de apresentar atestado ou não. Eu aconselho o seguinte: nesses casos, será necessário sim apresentar atestado para a empresa, porque é o que a lei diz e é o que acontece com todas as doenças e também é uma doença causada por coronavírus. Agora, para os casos em que o empregado não consegue atestado, porque de repente não conseguiu, né, o atendimento médico, mas possui os sintomas, ou então ele faz parte de um grupo de risco, ou ele possui dentro da casa dele pessoas que têm os sintomas. O que acontece? Se a empresa permitir que esse empregado vá trabalhar, né, ela corre o risco de contaminar outros empregados e aí pode cair naquela situação, naquele caso de doença ocupacional, porque foi a contaminação no ambiente de trabalho. Por outro lado, se ela descontar essas faltas do empregado, que seria o correto por lei, porque ele não apresentou um atestado, o empregado não vai deixar de faltar, ele vai comparecer. E aí caímos, então, na outra opção. Então, nesses casos em que há necessidade de afastamento do trabalho, eu tenho aconselhado as empresas a antecipar as férias do empregado. Vejam bem, há uma medida provisória do governo nesse sentido, de permitir que se antecipe as férias dos empregados, porque a lei traz como requisito o aviso de 30 dias, né? Então, o ideal seria, enquanto essa medida provisória não entrar em vigor, é que as empresas consigam fazer um acordo com o sindicato para antecipar essas férias sem o período de 30 dias de comunicação prévia. Mas
no meu entendimento como advogada trabalhista, isso pode ser suprimido se o empregado concordar. Então, havendo concordância entre empresa e empregado, ele pode, então, antecipar as férias. Agora, em relação ao adicional de férias, que é o terço constitucional, e o adiantamento salarial, a lei obriga a empresa a efetuar esses pagamentos, né? Como fica neste caso? Se não tiver um apoio do sindicato para suprimir isso, nem a medida provisória, a empresa pode fazê-lo sabendo do risco que futuramente pode sofrer uma ação trabalhista. O que pode ser alegado depois, veja bem, eu não estou falando do salário. Antecipou as férias, deve pagar o salário normalmente. Eu estou falando do adicional, do terço constitucional e do adiantamento do outro mês, do mês posterior. Esses dois pontos, na minha opinião, como advogada, se a empresa não conseguir pagar, porque nós estamos prevendo aí uma crise econômica, ela fica devendo ao empregado e ela vai pagar posteriormente na época que seria devida às férias, ou quando esse empregado for usufruir do restante das férias, tá? Mas vejam bem, há um risco nessa atitude pela empresa se não tiver amparada pelo sindicato, se não tiver amparada por uma medida provisória. Mas é um risco que a empresa pode analisar e assumir, porque mais tarde, se houver uma ação trabalhista, uma discussão judicial a respeito, nós podemos alegar então o Código Civil, o motivo de força maior, que é essa crise toda, essa pandemia, né? No mesmo sentido, são as férias coletivas. Para aquelas empresas que forem fechar, seja por imposição do governo, recomendação do governo, ou porque as empresas entendem que devem fechar, eu aconselho, então, a conceder férias coletivas aos empregados. E aí nós temos também problemas semelhantes à antecipação de férias, como, por exemplo, não ter o aviso prévio de 30 dias, e normalmente as férias coletivas precisam ser aprovadas pelo sindicato, né? Então, eu aconselho da mesma forma, as empresas devem procurar os sindicatos para tentar conseguir buscar o equilíbrio e essa aprovação, essa permissão. Então, eu aconselho as empresas a procurar os sindicatos para tentar negociar as férias coletivas. Caso não seja possível, não consiga contato com o sindicato ou o sindicato não aprove, vai cair na mesma situação das férias antecipadas. Concede as férias coletivas, né? E mais tarde, se houver uma ação judicial, então podemos alegar aí o motivo de força maior em virtude da situação emergencial que nós nos encontramos. Em relação às férias coletivas, perante a lei, o ideal também seria que pagasse o terço constitucional e antecipasse o salário do próximo mês. Esses dois pontos, se a empresa vê que não tem condições de pagar, mais uma vez, o salário não pode ser tirado, deve ser pago. Entretanto, o adiantamento e o terço constitucional, eu aconselho as empresas, com a concordância do empregado, obviamente, que seja pago posteriormente quando chegar a época correta das férias ou quando ele for usufruir do restante das férias. Então, essas são sugestões que eu dou como advogada trabalhista, demonstrando quais são os riscos, né? E qual o apoio legal que a empresa pode depois buscar ou não. O ideal seria seguir o que está na lei, antecipar as férias ou conceder as férias coletivas pagando o terço constitucional e o adiantamento salarial. Mas pode ser que isso não seja possível. Então, eu dou essas saídas. As empresas poderão utilizar também do banco de horas, que é muito válido. Então, as empresas irão fechar e os funcionários irão permanecer em casa utilizando do banco de horas. Outra sugestão é o home office, né? As empresas que puderem, que as atividades permitirem continuarem a exercer o seu trabalho em casa e, claro, recebendo o salário normal. É muito importante deixar claro que o salário é considerado uma verba alimentícia, ou seja, ela serve para alimentar o trabalhador. Então, reduzir o salário sem uma permissão legal ou sem um acordo com o sindicato é realmente muito complicado. Eu não aconselho que as empresas façam isso. Se as empresas optarem por redução de jornada ou por turnos alternados, poderão fazê-lo nessa situação de emergência, mas sem a redução salarial, porque realmente deixar o empregado sem ter o seu sustento é muito difícil de justificar depois ou buscar qualquer brecha na lei.
Então, essas são as minhas sugestões. À medida que houverem outras mudanças, o governo pode mudar todo esse cenário. Se sair a medida provisória, vai permitir a redução de jornada, vai permitir a redução do salário, acoplado à redução de jornada, as férias coletivas, redução das férias, todas essas medidas que eu estou passando para você que seriam ideais para as empresas tomarem hoje. Então, à medida que forem saindo novidades, novas mudanças, eu aviso vocês aqui no canal do YouTube. Uma boa tarde e claro, pessoal, é o momento que nós devemos ser solidários uns com os outros, que nós devemos ter cuidado com o próximo, né? Não é um momento para egoísmo, não é um momento para sobrepor o lucro ao bem-estar das pessoas, à dignidade das pessoas. Então, esses são pontos que cada um deve seguir a sua consciência. Até o próximo vídeo.